muito obrigado por este convite e cumprimento todos e todas. Digamos que um cumprimento muito especial à organização, secção temática de Filosofia e História de Economia Política e do Núcleo da Região Centro, da Associação Portuguesa de Economia Política. E, sobretudo, felicitar pela feliz ideia de juntar neste caso, uma economista e um economista, porque penso que qualquer um deles pode ajudar a compreender melhor o outro, penso eu. Neste caso aqui, é isso um pouco que eu irei tentar aqui, de algum modo, demonstrar. Cumprimentar, como é evidente, o Ricardo Paes de Melo, por estar comigo nesta sessão. E espero que me estejam a ouvir bem. Eu não estou a pôr os microfones, para mim é mais fácil isso e, portanto, eu começaria precisamente por dizer que a escolha me pareceu muito interessante e aliciante do ponto de vista intelectual. De tal modo que era quase impossível resistir, enquanto preparava esta nossa conversa, não me questionar sobre o que pensaria Schumpeter. Felizmente podemos saber o que Maria Mazzucato pensa sobre ele, desta iniciativa. Não tenho dúvidas que Schumpeter gostaria, até pelo facto de ser no âmbito de uma iniciativa de um doutoramento de Economia Política, transdisciplinar, que junta nesta discussão historiadores, economistas, sociólogos e muito mais, unidos pela preocupação que dá um mote a estas conferências, diálogos esperançosos em tempos sombrios. Também Schumpeter não se conseguiu furtar a um período histórico de luzes e sombras, com duas guerras civis europeias, fim dos impérios, incluindo o seu, austro-húngaro, fascismo, nazismo, etc. Tudo isto está, de uma forma ou de outra, na sua obra e, sobretudo, no modo como sentiu e procurou explicar a evolução do capitalismo. Contentá-lo-ia também, estou convictamente certo disso, por nesta nossa conversa privilegiarmos as inovações, as mudanças tecnológicas como determinantes para a explicação do desenvolvimento das sociedades capitalistas. E, sobretudo, a influência que Schumpeter veria, se alguma coisa Schumpeter não tinha era ser modesto, nas correntes económicas institucionalistas, nomeadamente a afirmação das concessões, que tem em Mariana Mazzucato uma defensora, que vê nas mudanças tecnológicas e organizacionais as principais fontes do crescimento económico e de criação de riqueza a longo prazo. E talvez ficasse por aqui a simpatia de Schumpeter. Passaria logo ao ataque, afirmando que achava pouca piada à ideia peregrina de Mariana Mazzucato de querer juntá-lo com Keynes nessa sua estratégia de colocar o Estado como empreendedor. Entendimento fácil, portanto, com condescendências ou com discordâncias entre os dois economistas que hoje aqui discutimos. Desde logo concordariam em algo essencial: o papel das inovações para o crescimento económico. Mas as discordâncias eram também profundas, como veremos no papel estratégico que o Estado desempenha. Schumpeter estaria hoje, penso eu, ao lado dos que defendem que o Estado é uma máquina burocrática pesada, ainda mais depois da criação do welfare state, keynesiano de pós-guerra, que só conheceu no seu início, dado que, como é sabido, Schumpeter faleceu em 1950. Portanto, Schumpeter diria que o Estado burocrático era lento e incapaz de assumir riscos e de produzir inovações capazes de conduzir ao desenvolvimento económico. Aliás, Schumpeter tinha que ser coerente, pois teria consciência que ainda hoje não obstante as leituras muitas vezes enviesadas da sua obra, como é o caso da sua concepção de empreendedor e de empresário, o principal alimentador, é a minha convicção, do mito interesseiro de que o Estado é um obstáculo à inovação e ao crescimento económico.
É Schumpeter que, em várias passagens da sua obra, afirma, e cito: o capitalismo foi responsável pelo progresso económico dos últimos 2 séculos, portanto, ele teria em conta 1950, mas o crescimento económico que o provocou deve ser atribuído à ordem capitalista, ou seja, ao ambiente de inovação criado pela livre iniciativa, às empresas e aos empresários. E porque não existissem quaisquer dúvidas, acrescentaria: se alguma coisa têm feito as ações dos governos, é colocarem impedimentos ao capitalismo. Percebe-se assim como ele, no diálogo imaginário com Mariana Mazzucato, lhe repugnaria a sua proposta de o juntar com Keynes, por quem sempre teve um mal disfarçado de ciúme, como é sabido também. Não temos, por isso, dúvidas que, apesar das suas profecias sobre a morte do capitalismo, que Schumpeter se sentia hoje muito melhor, neste ambiente neoliberal, mercantilizado, desregulado, privatizador, do que nas 3 décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, marcadas pelo keynesianismo. Aliás, nas palavras de um dos seus mais importantes biógrafos, Robert Arnold, se Schumpeter estivesse a assistir ao que veio acontecendo nas últimas 4 décadas, estaria ao lado dos que sacralizam as empresas e os empresários. Trataria de se assegurar que os governos não cedem à tentação keynesiana e reguladora, limitando-se a criar os ambientes favoráveis para os empreendedores inovarem, aconselhando os governos no sentido que avaliassem as suas políticas económicas e sociais à luz dos seus efeitos sobre a dinâmica central do capitalismo, as inovações, porque estas sim é que explicam o progresso e o bem-estar do capitalismo. Provavelmente Schumpeter apoiaria os governos que contribuíam para a criação de ambientes favoráveis à inovação, a célebres falhas de mercado. Não se insurgindo, dizemos nós, com a ajuda de Mariana Mazzucato, com as consequências do capitalismo atual, que não poucas vezes está disponível para a socialização dos riscos, privatizando sem complexos os benefícios. Por outras palavras, Schumpeter estaria na primeira linha no apoio aos que defendem que os programas governamentais de investigação devem correr os riscos que o setor privado ainda não está disponível para correr, retirando-se os poderes públicos logo que estivessem criadas as condições para que o setor privado veja bem remunerados os capitais a investir. Como verificamos, a camada de ozono ideológico do capitalismo atual impede que aquilo que é mérito do Estado, e neste sentido a releitura e recuperação de Schumpeter do empresário herói e de uma certa sacralização do papel das empresas no paradigma técnico-económico atual, tem contribuído para esta ideologia, apareça como tal, deixando sozinhos no terreno os poderes de uma classe inovadora que privatiza a totalidade dos louros e benefícios das inovações e da tão celebrizada distribuição criativa. Perde-se assim, do ponto de vista do Estado e do bem comum, a possibilidade de qualquer retorno ideológico, político, económico e social, fundamental até no prosseguimento de políticas distributivas e de mais inovação. A questão fulcral dos nossos dias é mesmo esta. Se o papel do Estado é, como sempre foi, muito mais importante do que se lhe reconhece, aceitando ficar na sombra para a glória do empreendedorismo privado, no mínimo, seria justo que também os lucros pudessem ser socializados, quanto mais não fosse para cobrir as derrotas e colocados, as derrotas do próprio risco da inovação e colocados ao serviço do bem comum. Isto, diria eu, é quase um imperativo ético, tem muito pouco de revolucionário. Quando muito, trata-se de um capitalismo progressivo, como lhe chamou Joseph Stiglitz, que prescreve uma agenda económica baseada em 4 prioridades. Restaurar o equilíbrio entre os mercados, o Estado e a sociedade civil, capaz de resolver os problemas como as crescentes desigualdades e a complexa questão ambiental.
reconhecer que a riqueza das nações é o resultado da investigação científica e das inovações tecnológicas, organizacionais e sociais, comprometendo o setor público e privado, enfrentar o poder concentrado no mercado, que explora as vantagens da informação, das novas tecnologias, para criarem fortes barreiras à entrada de concorrentes, diminuir a influência do poder económico e financeiro na política e reduzir a desigualdade na distribuição da riqueza criada. Stiglitz, ao contrário daqueles que foram as principais profecias políticas de Schumpeter sobre o sucesso do capitalismo, aliás, como veremos mais adiante, prognosticou-lhe a sua morte, precisamente devido a tanto sucesso, constatando que estas últimas 4 décadas, diz Stiglitz, neoliberalismo nas economias capitalistas não resultaram. Questiona-se, aliás, pelo facto das ideias do economista austríaco terem presentemente tanta influência, embora tenha dúvidas se estão a ter a influência que deviam. Por exemplo, a influência que Schumpeter vem granjeando sobre o seu otimismo relativamente à bondade do capitalismo não parece ter correspondência na situação atual. No seu curto e incisivo prefácio à edição portuguesa de uma das obras de Schumpeter mais relevantes, Capitalismo, Socialismo e Democracia, publicado em 1942, Stiglitz afirma que o capitalismo dinâmico, livre e à solta, capaz de beneficiar todos os cidadãos, refletido nas principais obras de Schumpeter, está muito longe de se verificar no seu tempo e ainda menos hoje. Até parecia que Schumpeter, ironiza Stiglitz, parecia antever a célebre teoria económica conhecida por pinga-pinga, muito em voga no atual contexto histórico. A verdade, no entanto, é que o capitalismo do século XXI, aparentemente disposto a recuperar o Schumpeter, defensor da livre iniciativa e do setor privado e do endeusamento de heróis empreendedores, dá sinais claros que, infelizmente para todos nós, é muito bom ou até excelente para uns poucos, mas está longe de contribuir, é pelo menos esta a minha perspectiva informada, para a diminuição das desigualdades nos países capitalistas mais desenvolvidos, como todos sabemos. Como verificamos, Schumpeter foi muito mais economista político, ou melhor dizendo, aquilo que escreveu permite muito mais leituras políticas do que o próprio pensava. Procurou sempre distanciar-se nos seus artigos e livros daquilo que considerava ser a política, ao contrário daquilo que considerava serem os objetivos de alguns dos seus colegas e contemporâneos, como afirmava ser o caso de Keynes, argumentando que aquilo que sempre foi o seu principal objetivo de investigação passava por elaborar uma teoria formal capaz de explicar a dinâmica do capitalismo. O projeto de vida de Schumpeter era o de criar uma teoria geral que suplantasse, mas incluísse, Léon Walras, o equilíbrio na sua fase estática, uma teoria geral que contemplasse as fases de equilíbrio e estática, menos importantes para Schumpeter na explicação da turbulência e ondas inerentes ao capitalismo, mas também o desequilíbrio e dinâmica essenciais para a explicação do capitalismo. Como têm referido vários autores, Francisco Louçã, por exemplo, Schumpeter, sem nunca ter rompido totalmente com a teoria neoclássica, todo o seu programa de pesquisa vai numa direção completamente diferente, uma vez que aquilo que lhe interessava era a mudança como traço distintivo do capitalismo. Pode assim definir-se, tendo em conta o conjunto da obra de Schumpeter, como uma interpretação dinâmica do modelo estático walrasiano do equilíbrio geral. No seu entender, ver o desenvolvimento do capitalismo em equilíbrio ou estável é uma autêntica contradição nos termos. A inovação, afirma, é o motor do crescimento económico.
a inovação numa economia capitalista, e cito Schumpeter, é o perpétuo vendaval de destruição criativa. O objetivo de Schumpeter passava, portanto, no essencial, por elaborar uma teoria formal capaz de explicar o processo central da dinâmica das sociedades capitalistas. Daí a importância da história económica, pois através dela é possível verificar que a economia mundial, desde a primeira Revolução Industrial, as invenções e inovações converteram-se numa espécie de corrente, deixando de ser uma série de acontecimentos e fenómenos esporádicos dispersos no tempo e no espaço. No quadro dinâmico do capitalismo industrial em ascensão, as invenções e as inovações, as novas combinações na terminologia de Schumpeter, transformaram-se pela mão do empresário em acontecimentos com grande poder criativo e destrutivo, alterando, inevitavelmente, as estruturas económicas e os contornos da vida social e política. Este perpétuo vendaval de inovações tecnológicas, organizacionais e sociais são, afinal, responsáveis pelas rupturas que foram dando origem aos diferentes paradigmas técnico-económicos que caracterizam o capitalismo até à atualidade. As inovações e a destruição criativa que lhe está associada são conceitos-chave na teoria de desenvolvimento económico de Schumpeter. Na sua perspectiva, as economias capitalistas passam por diferentes ciclos longos. Condrattier, com a sua teoria de ciclos, nasceu como é sabido a atenção de Schumpeter. À medida que as novas combinações tecnológicas e organizacionais vão sendo introduzidas no mecanismo económico, tornando obsoletas as já existentes, novos paradigmas técnico-económicos emergem, abre-se assim espaço para um forte impulso ao crescimento económico. Schumpeter é assim o primeiro a definir o motor capitalista nos seguintes termos, e cito: a questão essencial a reter é que ao lidar com o capitalismo, estamos a lidar com um processo evolutivo. Pode parecer estranho que alguém possa não ver um facto tão óbvio que, além disso, há muito foi salientado por Karl Marx. Não vou aqui desenvolver a relação com Marx, isso daria aqui uma outra conferência muito interessante, mas não há dúvida que Schumpeter, digamos que tem discordâncias, como é evidente, mas uma grande admiração pela obra de Karl Marx, até pela forma como via a evolução do próprio capitalismo. O capitalismo é, assim, por natureza, no modo de ver schumpeteriano, uma forma ou método de mudança económica e nunca está, como nunca pode estar, estacionário, como a teoria neoclássica estática olhava. Este caráter é evolutivo, não se deve, na perspectiva de Schumpeter, a um aumento quase automático em população, capital ou aos caprichos dos sistemas monetários. O impulso fundamental que estabelece e mantém o motor capitalista em movimento advém dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria. Poderá, nesta perspectiva e digamos que neste estudo que Schumpeter faz e esta visão otimista sobre o capitalismo, Schumpeter surpreendeu todos, nomeadamente numa das suas últimas obras, ao anunciar, digamos que, a morte do capitalismo e a sua passagem para o socialismo. Pergunta mesmo, numa dessas obras, o seguinte: poderá o capitalismo sobreviver? E a esta pergunta responde: o capitalismo dará lugar ao socialismo, ainda que por razões diferentes da que Marx prognosticara. A sua tese
escreveu no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, era a seguinte, nas suas palavras: o desempenho económico do capitalismo atingiu um nível de tal forma elevado que não se desagregaria com o peso do seu fracasso económico, mas devido ao seu próprio sucesso. Era este sucesso que estava a contribuir para, na sua perspectiva, para o esboroar das suas principais instituições sociais, que até aí o protegiam. Há cautela, no entanto, para os que iriam ficar surpreendidos, nomeadamente aqueles que conheciam as suas posições conservadoras, lá foi avisando que este seu diagnóstico se assemelha ao de um médico, que ao prever que o seu paciente vai morrer, tal não significa que o deseja. Como sempre, e ainda mais sobre esta temática, Schumpeter nunca foi suficientemente claro. O paradoxo era, digamos que, comum nas ideias de Schumpeter, chegando a dizer que a queda do capitalismo só se verificaria se os seus líderes continuassem a agir como nos últimos anos. Entenda-se, na década de 30. Digamos que ele remetia para o período pós-crise 1929 e em que, nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, com o New Deal e, digamos que uma nova intervenção do Estado na economia, na perspectiva de Schumpeter, isso era preocupante e esta preocupação remete-nos, sem dúvida, para essa altura. No entanto, preocupava sobretudo, e aqui mais um paradoxo, o gigantismo das empresas. Eu digo mais um paradoxo porque ele não o preocupavam, por exemplo, os monopólios, que achava úteis, mas preocupou-se muito com o gigantismo das empresas. E estas empresas que ele considerava gigante era nada mais, nada menos que a empresa moderna, integrada verticalmente e gerida por gestores profissionais, considerada por Chandler e pela corrente institucionalista como uma das mais inovadoras estratégias de gestão das empresas no século XX, dando lugar ao que Chandler denominou de capitalismo de gestão. Mas para Schumpeter era este gigantismo das empresas e a forma anónima da organização económica delas que verdadeiramente o preocupava. E dizia, uma vez que os empresários passaram a ser substituídos por gestores profissionais, assalariados, em que a responsabilidade direta dos proprietários deixa de existir. Damos de novo a palavra ao próprio Schumpeter sobre esta questão. Ele diz, uma vez que a empresa capitalista, pelas suas próprias realizações, tende a automatizar o progresso, concluímos que o empresário tende a tornar-se supérfluo, a ruir perante a pressão do seu próprio sucesso. A unidade industrial gigante, perfeitamente burocratizada, não só elimina as pequenas e médias empresas e expropria os seus proprietários, como no fim também elimina o empresário e expropria a burguesia como uma classe que no processo se perfila para perder não só o seu rendimento, como também, o que é infinitamente mais importante, a sua função na sociedade. Schumpeter não só não estava em condições de perceber a revolução que representavam estas empresas, multidivisionais e multiproduto, característica do modo de produção em série fordista, representando, portanto, um salto em frente do capitalismo, como também como os argumentos que apresenta para o fim do capitalismo e a sua passagem ao socialismo é tudo menos convincente. Schumpeter parecia acreditar um prognóstico antigo, portanto, parecia acreditar em 1942, altura em que defende isso no livro que eu já citei, que os muros do capitalismo estavam a partir. Esta perspectiva tinha como base as transformações que se vinham operando naqueles que eram os pilares básicos da evolução capitalista. O empresário tinha vindo progressivamente
a deixar de funcionar como um inovador, na sua perspectiva, sobretudo à medida que as inovações converteram em rotinas com a mecanização. Schumpeter era, admitem os que o conheceram bem, um dos mais românticos de todos os grandes economistas, e o capitalismo tinha, para ele, Schumpeter, o encanto e a excitação do torneio medieval. E tal como na Idade Média, os nobres torneios exigiam um ambiente cavalheiresco favorável, também os empresários precisavam de sentir esse ambiente e esse apoio. Ora, aquilo que Schumpeter vislumbrava à medida que o capitalismo progredia, a atividade económica e ambiente já não correspondiam, no seu entender, ao espírito de aventura dos primeiros tempos. Para Schumpeter, o capitalismo só poderia manter o seu movimento ascendente se os capitalistas se comportassem como cavaleiros medievais. A força de todo o sistema económico capitalista provinha destes homens de coragem, homens que investiam contra a incerteza de comprar a preços certos e vender a preços incertos, homens que arriscavam para desenvolver novas combinações, com novos produtos, conquistando novos mercados, inovando nas matérias-primas e dos processos. No seu entender, esse empreendedor estava a deixar de existir. Pior que isso, estava a ser sufocado pela cultura que o próprio capitalismo criou. Era esta nova cultura que acabava por criar intelectuais que propagavam a ideia de que o dinheiro não é tudo, colocando em causa valores como a busca da riqueza, que deviam ser entendidos como um fim em si mesmo. De igual modo, para Schumpeter, os intelectuais que ensinavam nas universidades, portanto ele estava excluído, e que combatem valores como a propriedade privada, afirmando que a base do privilégio numa sociedade empresarial não é mais necessária nem mais inviolável de que esse outro privilégio que sustentava a sociedade feudal, também contribuem para o descrédito do capitalismo. Não há tempo para entrar do ponto de vista ideológico nisto, mas é muito interessante esta perspectiva. Infelizmente, para Schumpeter, os ideais românticos, a ideologia sagrada do empresário, eram agora submetidos ao exame rigoroso da racionalidade, e o resultado traduzia-se em retirar aos valores de uma sociedade empresarial a sua capacidade atrativa, portanto, na perspectiva de Schumpeter. Não era mais possível agora organizar um torneio medieval, estou a citar Schumpeter, se a audiência começasse a perder o entusiasmo pelo espetáculo. Surpreendentemente para Schumpeter, era o que estava também a acontecer na cultura capitalista. Os intelectuais primeiro e o público em geral depois, ambos beneficiários do espírito do capitalismo, davam mostras de terem perdido o original entusiasmo pelos heróis empresários e pelas suas proezas. Mas o capitalismo, reforçava Schumpeter, não sofria apenas com as críticas dos seus intelectuais. A progressiva decadência do sistema acontecia bem no seu interior. Os antigos cavaleiros empresariais, cito Schumpeter, ousados, independentes, por vezes pouco escrupulosos, mas sempre enérgicos, estavam a ser submetidos por uma personagem que tinha muito pouco em comum com um cavaleiro. Era o tempo, visto assim por Schumpeter, dos administradores, peritos personalizados, burocratas privados, das grandes empresas burocratizadas. Não incomodava Schumpeter o efeito dos oligopólios ou monopólios sobre a concorrência. Aquilo que o preocupava era o efeito que as grandes empresas tinham nos capitalistas, tornando-os conservadores. À medida que o capitalista se transforma em administrador, diz, deixa de se preocupar com o capitalismo. Limita-se a garantir o seu grande e estável rendimento e a segurança da sua posição na sociedade e esquece os dias de risco e a procura de uma riqueza sem limites.
tendo a concordar que, muito embora esta história da morte natural do capitalismo, eu diria de barriga cheia, aburguesado, diríamos, como entende Schumpeter, se inscreva, tendo a concordar, portanto, que se inscreva, em parte, na ligação que o autor sempre defendeu entre inovação, destruição criativa e sobrevivência do capitalismo, Os argumentos utilizados para o fim do capitalismo e a sua passagem ao socialismo, mais me parece um alarmismo, uma espécie de aviso à navegação capitalista, do que algo que ele, Schumpeter, levasse muito a sério. Era mais o médico, que estava muito de doente, a alertar para os perigos de uma doença incurável. Independentemente de concordarmos ou não, aqui ou ali, com as ideias expressas por Schumpeter no conjunto da sua obra vastíssima, contraditória por vezes e, sobretudo, datada, as suas ideias são filhas do tempo, como não podia deixar de ser, estudá-lo hoje continua a ser proveitoso e enriquecedor. Aliás, estudos recentes comprovam que, nas últimas décadas, as suas obras têm sido mais lidas do que nunca. O conhecimento enciclopédico das suas obras, como em Teoria de Desenvolvimento Económico, de 1911, Capitalismo, Socialismo e Democracia, de 1942, 10 grandes economistas, de Marx a Keynes, História da Análise Económica, portanto, e cito apenas algumas dentre muitas e muitos artigos, a amplitude do seu conhecimento sem fronteiras disciplinares e ou epistemológicas é esmagadora. No final da sua carreira, aliás, Schumpeter chegou a confessar o que não era fácil do alto da sua elevada autoestima, como é sabido, que sentia alguma pena por não se ter dedicado mais à história económica e ao conhecimento da matemática. Os seus livros, porém, são lidos ainda hoje com muito proveito por economistas, claro, mas também por sociólogos, historiadores da economia, cientistas políticos, etc. Schumpeter é hoje considerado por muitos como o economista que melhor identificou e tornou central em todo o seu pensamento a importância da inovação para o desenvolvimento do capitalismo. Ficou para sempre o conceito de destruição criativa, muitas vezes utilizado sem contextualização e ao sabor de conveniências várias. Aliás, faço aqui um parênteses, tal como até o conceito de empresário. É bom dizer que empresário para Schumpeter não é todo o que possui uma empresa. Aliás, faz uma distinção muito clara entre empresário e capitalista. Empresário para Schumpeter é uma espécie rara, como nós já vimos aqui. É alguém que só é empresário quando inova e é apenas durante um espaço de tempo da sua vida, porque imediatamente se transforma em capitalista e deixa de ser empresário. Mas diria eu que ficou para sempre o conceito de destruição criativa, central e nuclear na sua teoria e na explicação da evolução e dinâmica do capitalismo. Schumpeter, tendo em conta até o período em que se formou intelectualmente e viveu, como adulto, a primeira conturbada metade do século XX, pôde observar a crise estrutural do primeiro paradigma técnico-económico do ferro, da máquina a vapor, do comboio e a emergência e desenvolvimento do segundo paradigma técnico-económico dominado pelo aço, pela eletricidade, petróleo, telégrafo, telefone, rádio, tendo podido acompanhar toda esta constelação de inovações e o efeito que elas tinham no desenvolvimento do capitalismo. Não foi a tempo de assistir ao período dourado, assim chamado, do capitalismo, marcado pelo domínio das grandes empresas e pelo relativo sucesso do keynesianismo, e ainda menos à sua crise
e consequente emergência do atual paradigma técnico-económico marcado pelo domínio das tecnologias de informação e comunicação. O centenário do nascimento de Schumpeter, em 1883, foi um marco importante para a reavaliação e divulgação da sua obra. O ano de 1883 coincidiu, curiosamente, com um importante nexo histórico nunca referido por Schumpeter em nenhuma das suas obras, apesar da admiração que nutria pelos dois importantes marcantes economistas. Naquela data, uniram-se os centenários comemorativos de Karl Marx, de 1883, que morreu em 1883, e de Keynes e Schumpeter, que nasceram precisamente naquele mesmo ano. Ou seja, no ano em que morreu quer Schumpeter, quer Keynes, no ano em que morreu Marx. De acordo com o seu principal biógrafo, já aqui citado, nestas últimas décadas, Schumpeter finalmente alcançou o seu lugar merecido na seleta companhia. Eu penso que pronto, é um biógrafo admirador, não é? O seu lugar merecido na seleta companhia de Marx, Keynes, Smith, Walras e Marshall. Nos últimos anos, poucos são os livros sobre desenvolvimento económico, crescimento, tecnologia, a situação do capitalismo contemporâneo, o socialismo, sistema económico, história da análise económica, sem que o seu nome seja mencionado. A importância de Schumpeter pode sofrer variações de acordo com a agenda e orientações da própria ciência económica. Se a economia continuar a colocar o ênfase nos estéreis modelos matemáticos, estou a citar o seu biógrafo, não sou eu que estou a dizer isso, Schumpeter terá neste caminho e contexto um papel mais modesto e imaginável. Mas se a ciência económica, ainda que continue a usar bem as matemáticas, não abandonar a preocupação com a compreensão da mudança económica, com a perspectiva histórica e social da economia, procurando conhecer o efeito das instituições, a estrutura e a dinâmica da economia e o papel das inovações, então Schumpeter ainda poderá continuar a ser uma fonte de motivação para a renovação da ciência económica. Um dos contributos importantes de Schumpeter foi o de suscitar um pensamento mais profundo sobre os sistemas de inovação e a sua importância. Nos dias de hoje, como podemos ver nas obras de Mariana Mazzucato, que o Ricardo Paes Mamed vai, estou certo disso, explicar a seguir com o brilhantismo que todos lhe reconhecemos, percebem-se melhor as insuficiências de Schumpeter na explicação do papel dos Estados e dos governos nas estratégias de inovação. Schumpeter nunca reconheceu este lado, fascinado que sempre esteve pelos empresários inovadores, mas a verdade é que mesmo no século XIX e XX, os governos já financiavam a inovação e corriam muitos dos riscos que a iniciativa privada não estava interessada em correr, como aconteceu, por exemplo, com as linhas de telégrafo e outras infraestruturas importantes, como as linhas férreas, para o desenvolvimento económico. Deixo aqui a deixa então para o Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, eu. Boa tarde a todos e a todas. A Mariana Mazzucato, irei eu dizer a seguir, em parte insere-se numa corrente que nós podemos chamar de corrente pós-schumpeteriana. Mas essa Mariana Mazzucato diluiu-se a partir do momento que ficou conhecida. Mariana Mazzucato que nós conhecemos é só um pedacinho dela que é verdadeiramente tradição schumpeteriana e, portanto, o que eu irei aqui fazer ao longo desta minha apresentação é apresentar a Mariana Mazzucato como a Mazzucato fase 1 e a Mazzucato fase 2. Sendo que esta ideia do fase 1 e fase 2, na verdade, inspira-se na própria tradição schumpeteriana, que
corresponde à fase 1. Os economistas schumpeterianos costumam muito falar do Schumpeter Mark I e o Schumpeter Mark II. Schumpeter Mark I foi aquele que descreveu, em 1911, a teoria do desenvolvimento económico, para quem toda a dinâmica do capitalismo andava à volta da figura do empresário individual. E toda a inovação, todo o desenvolvimento, todo o empreendedorismo se baseava numa figura heroica isolada. O Schumpeter Mark II é que ele descreve o capitalismo, socialismo e democracia, que não deixa de olhar para o capitalismo como um sistema altamente dinâmico, como um sistema altamente inovador, simplesmente que deixa de ter o seu motor no empresário individual, mas na grande empresa. Eu aqui fiquei com a impressão que tenho uma pequena divergência de interpretação que o António tem sobre o Schumpeter, mas podemos depois ir mais à frente discutir isso, porque eu não creio que o Schumpeter Mark II, o Schumpeter do capitalismo, socialismo e democracia, veja a grande empresa como uma empresa pouco produtiva, pouco dinâmica. O que ele vê é a grande empresa como uma empresa que está a corroer o espírito do empreendedor, está a corroer aquela figura heroica, individual, que arrisca. E, portanto, isso não significa que há menos inovação. A inovação continua a existir. Na grande empresa ela é substituída por os laboratórios de ID privados que Schumpeter analisa, olha, reconhece e vê. O que ele diz é que a inovação passou a ser rotinizada, o António de resto utilizou esta expressão, há uma rotinização da inovação. Não deixa de haver inovação, pelo contrário, a grande empresa até pode ser mais inovadora. Simplesmente já não existe aquela figura e perde-se o apoio cultural, sociológico que suporta o capitalismo e criam-se as condições culturais para a chegada, para a transição para o socialismo. De resto, tirando este pequeno aspecto, revejo-me inteiramente na descrição que o António faz sobre a figura de Schumpeter. A Mariana Mazzucato faz portanto, e eu digo fase 1, é todo o trabalho que ela desenvolve até 2011, é um trabalho muito inserido no quadro da economia da inovação, mais especificamente no que podemos designar como abordagem pós-schumpeteriana ou abordagem evolucionista. Esta abordagem económica desenvolve-se nas décadas de 80 e 90 a partir de trabalhos de autor como Richard Nelson, Sidney Winter, Nathan Rosenberg, para referir 3 grandes nomes do pós-schumpeterianismo nos Estados Unidos, ou na Europa nomes como o Christopher Freeman, a Carlota Pérez, o Keith Pavitt, o Bentock Lundvall ou Giovanni Dozzi. E estes conjuntos, estas abordagens, elas são pós-schumpeterianas não porque sejam estes autores, todos eles, fãs do trabalho de Schumpeter, que de resto é muito variado e por vezes até contraditório, mas fundamentalmente porque eles assentam num conjunto de pressupostos cuja inspiração é marcadamente schumpeteriana. E, portanto, são pressupostos que decorrem em larga medida do trabalho de Schumpeter. Entre esses pressupostos, eu incluiria os seguintes, são vários, perdoem-me se têm dificuldade em seguir, mas parece-me que é fundamental para perceber exatamente o que é isto da economia pós-schumpeteriana. Em primeiro lugar, a ideia de que, e que o António referiu de forma muito clara, a ideia de que a transformação permanente é o aspecto mais distintivo das economias contemporâneas, das economias capitalistas. Contemporâneas não é de 2020, do século XXI, é contemporâneas no sentido da era moderna, da era capitalista em particular. E, portanto, a transformação, a mudança permanente é crucial. E, como tal, ela não pode ser analisada, não pode ser ignorada pela análise económica, e de resto sabemos, o António referiu de forma muito clara, de facto a análise económica ainda hoje dominante centra-se no equilíbrio e não na transformação, na perturbação permanente do equilíbrio. Um segundo aspecto, e que foi muito claro também numa das citações que o António fez, é a ideia de que a transformação é endógena ao sistema capitalista. A inovação, a transformação estrutural das economias não cai do céu aos trabalhadores, não é algo que é injetado no sistema
económico a partir, por exemplo, do sistema científico. No processo de concorrência, as empresas não se limitam a acumular capital. A pressão da concorrência leva as empresas a desenvolver novos processos produtivos, a introduzir novos produtos no mercado, a adotar novas formas de organização, a explorar novos mercados, e é esta turbulência permanente associada à concorrência que faz do capitalismo um sistema extremamente dinâmico. E, de resto, os 2 primeiros capítulos do Capitalismo no Socialismo e Democracia são todos dedicados ao Marx, e a forma como o Schumpeter olha para Marx como grande inspirador desta ideia é muito clara. Os pós-schumpeterianos não se prendem muito neste assunto, mas prendem-se na ideia de que a inovação é, de facto, um fator endógeno. E estes vários tipos de transformação, de processos, de produtos, de organização, de mercados, é o que Schumpeter chama inovação. E a inovação torna-se, por esta via, como é o aspecto central do desenvolvimento económico, torna-se também o elemento central da análise económica. E o que os economistas pós-schumpeterianos têm de essencial é esta ideia, é de olharem para a inovação, fazerem da inovação, dos processos de inovação, o seu foco central da análise económica e, em larga medida, assumir que as análises das economias têm de ser análises dos processos inovadores. Nisto, importa perceber que a inovação não é um fenómeno estritamente tecnológico, não é estritamente tecnológico, nem é estritamente de mercado. Ou seja, os avanços científicos não são condições necessárias nem suficientes para que haja inovação, embora influenciem as oportunidades para inovar. Da mesma forma, as condições de mercado também não são nem condições necessárias nem condições suficientes para que haja inovação, embora influenciem a abrangência e o ritmo de difusão das inovações. E para além da tecnologia e dos mercados, na perspectiva evolucionista e que tem, como digo, fundamentos que têm uma inspiração clara em Schumpeter, a inovação, a sua difusão, os seus impactos dependem crucialmente de instituições. E, nesse sentido, a economia pós-schumpeteriana é uma economia necessariamente institucional. Isto é assim porque, de acordo com estas abordagens, a inovação nunca existe no vazio, nunca acontece no vazio. Nenhuma empresa inova de forma isolada. Os schumpeterianos, os pós-schumpeterianos, os evolucionistas, tendem a reconhecer na empresa um fator crucial de inovação, de transformação económica, precisamente porque associam à concorrência entre empresas em contexto capitalista a dinâmica fundamental da transformação das economias. Agora, eles assumem sempre que a inovação, mesmo que tenha a empresa como locus principal, a empresa nunca inova no vazio. A empresa responde a estímulos e tira partido de recursos, incluindo aqui, muito importante, informação e conhecimento, não apenas recursos financeiros, mas, portanto, as empresas respondem a estímulos e tiram partido de recursos que residem nos contextos sociais e institucionais em que se inserem. Por outras palavras, a inovação acontece em sistemas sociais e institucionais concretos, que são compostos por uma grande diversidade de atores empresariais e não empresariais, atores públicos e privados, sistemas que são compostos não apenas por atores, mas também por diferentes padrões de interação entre os participantes, incluindo relações de concorrência e relações de cooperação, guiados por regras que tanto são formais, refletidas nas leis, como são informais, refletidas em algo que podemos chamar de forma relativamente vaga a cultura enquanto práticas sociais instituídas, rotinizadas. Isso significa que os sistemas de inovação que existem em cada momento e em cada lugar, que existem em cada contexto histórico ou temporal, ou geográfico, perdão, são sempre resultado de processos longos e complexos, nos quais se desenvolvem os próprios atores e nos quais se desenvolvem as relações que acabam por caracterizar estes diferentes sistemas. E é por isto é algo que tem uma ponte claríssima com o que poderíamos chamar a economia política comparável, é por isto que os sistemas de inovação tendem a diferir muito entre países e que não são facilmente replicáveis. Isto é, a inovação nasce em contextos sociais e institucionais específicos que são construídos ao longo do tempo, que geram interdependências muito específicas a cada contexto e que necessariamente
acabam por ser aspectos característicos dos diferentes lugares, dos diferentes momentos históricos e não podem ser facilmente transpostos. Um outro aspecto relevante para as análises subterrâneas, e já vamos ver que Mariana Mazzucato agarra em muitas destas intuições, é que os padrões de inovação tendem a variar também entre setores de atividade. Variam não apenas entre países, mas variam também entre setores de atividade. Em larga medida, isto é assim devido às características do conhecimento que é necessário para inovar. Para inovar é preciso competências. E há setores que têm bases de conhecimento, se quisermos, de natureza muito diferentes. Há uns setores que dependem mais diretamente dos avanços da ciência, por exemplo, a biotecnologia, ou a farmacêutica, ou a química. Outros, nem por isso. Há setores cujos conhecimentos são mais complexos e cumulativos, por exemplo, construir automóveis implica dominar uma quantidade muito grande de tecnologias e ir melhorando o processo produtivo ao longo dos tempos. Outros em que a imitação pela concorrência é mais simples, em que não é muito difícil replicar aquilo que os concorrentes fazem. Por conseguinte, o potencial de inovação e o potencial de desenvolvimento e de transformação dos setores não é igual. Há setores que têm muito mais propensão à inovação, à transformação, à sua própria expansão do que outros. E, finalmente, não são só os países que diferem, não são só os setores que diferem, são também as próprias empresas que diferem. As empresas não inovam todas da mesma forma. Uma vez que o conhecimento e os schumpeterianos dão um peso muito grande a isto e inovam muito em relação ao que Schumpeter escreveu, o conhecimento relevante é muitas vezes tácito e cumulativo. E as competências organizacionais relevantes não estão homogeneamente distribuídas entre as empresas, posto por outros termos, nenhuma empresa é igual. As empresas diferem entre si. E essa diferença entre si depende muito das suas estruturas organizacionais, das suas rotinas instaladas, daquilo que são coisas que sabem fazer e que muitas vezes ninguém sabe explicar muito bem porque é que elas fazem, o que fazem e como fazem, é daqui a natureza tácita e largamente cumulativa. Isto significa que, mesmo quando atuam nos mesmos mercados, as empresas diferem de forma persistente, incluindo na forma como inovam. E, portanto, nós vemos aqui de forma clara que um aspecto distintivo da análise pós-schumpeteriana é a ideia da diversidade. A diversidade de sistemas, de setores, de empresas, que é indissociável ao processo de inovação. E, como tal, nós não podemos, para compreendermos as economias contemporâneas, nós não podemos ignorar a inovação e para compreendermos a inovação nós não podemos ignorar a diversidade que existe entre países, setores e entre empresas. E aqui que nós percebemos porque é que esta economia pós-schumpeteriana é uma economia de natureza evolucionista. Tal como a teoria darwinista da evolução das espécies, a diversidade é o elemento-chave da transformação económica. Tal como em Darwin, também os economistas evolucionistas, também para os economistas evolucionistas, não são necessariamente os mais fortes que sobrevivem. Sobrevivem os mais que sobrevivem e vingam e reproduzem-se e expandem-se os mais adaptados. Ou seja, há características que podem adaptar-se muito bem a certos contextos, mas que podem ser muito pouco adequadas a outros. E isto explica alguma imprevisibilidade, mas em relação a isso já lá irei. Em qualquer caso, o que é importante que se perceba é que a evolução das economias é feita de variedade, uma variedade que é persistente, ou seja, os países não tendem a ser todos iguais, os setores não tendem a ser todos iguais, as empresas não tendem a ser todos iguais, persistem na sua diferença. Portanto, este aspecto é fundamental e é da expansão e da contração dos sistemas, setores e empresas distintos que é feita a evolução das economias. E também aqui, tal como na evolução biológica, o processo de evolução económica é complexo e é largamente incerto. Mas o facto de ser complexo e incerto não significa que seja caótico no sentido mais correto do termo, isto é, que seja impossível detectar padrões, irregularidades. Não, é possível, nós conseguimos, apesar de não sabermos exatamente como é que as economias vão evoluir, nós conseguimos reconhecer
há algumas regularidades na forma como elas evoluem. E é precisamente essas regularidades, alguns padrões típicos da evolução das empresas, da evolução dos setores, da evolução dos países, que introduzem alguma previsibilidade nos sistemas económicos, e ao introduzir alguma previsibilidade, alguma recorrência, alguma regularidade, permitem a existência de uma ciência económica. A ciência económica, se tudo fosse caótico, imprevisível, não poderia existir, não haveria algo que se pudesse minimamente estudar. E ao longo das últimas 4 décadas, a abordagem que eu tenho aqui chamado de evolucionista ou pós-schumpeteriana tem-se dedicado a validar estes pressupostos que eu estive a listar, a identificar as tais regularidades e também a explicar as suas origens e a discutir as suas implicações. Isto tem-se traduzido em várias áreas de investigação, como seja o estudo dos sistemas nacionais ou dos sistemas regionais de inovação, isto é, compreender o que há de específico na forma como certos países ou certas regiões inovam, o perceber, construir taxonomias setoriais de inovação, perceber como é que os diferentes setores diferem na forma como inovam e de que é que depende a inovação em diferentes setores, perceber a relação entre estruturas de mercado, se há mais ou menos concentração, as dinâmicas de inovação e o ciclo de vida dos produtos, perceber trajetórias tecnológicas de longo prazo e ciclos de inovação, uma matéria claramente schumpeteriana, como o António referiu, as relações entre ciência e tecnologia no mercado, os processos de crescimento económico e a sua relação com a inovação, a difusão internacional de tecnologias, enfim, muitos temas que têm marcado esta escola esta agenda de investigação, esta abordagem. Vale a pena percebermos isto, porque ela permite-nos perceber o estatuto, em certa medida, heterodoxo que a Mariana Mazzucato assume. É que os pressupostos destas abordagens pós-schumpeterianas são largamente incompatíveis com os pressupostos da economia neoclássica dominante. Isto é, em vez de equilíbrio temos perturbação permanente, em vez de agentes representativos temos diversidade persistente. Isto é um pressuposto básico deste tipo de forma de olhar para o mundo, que nós não conseguimos perceber o que é dinâmica económica partindo da ideia de que todas as empresas são iguais e têm a mesma função de produção. Isto não existe, não pode existir neste tipo de análise. Em vez de risco probabilístico, nós temos incerteza radical. Em vez de leis gerais, procuram-se padrões não determinísticos e contextuais. Em vez de foco na eficiência estática, enfatiza-se a adaptabilidade dinâmica, enfim. Nós estamos perante uma abordagem que é claramente demarcada daquilo que é a economia dominante e que nos anos 80 e 90 deu origem a uma enorme dinâmica de publicação, de trabalho, de investigação sobre estas áreas. Este tipo de análise económica é, como eu digo, forçosamente heterodoxa. E, na verdade, não é a nível epistemológico, mas também em termos de recomendações de política. Eu não vou perder muito tempo com isto, mas poder-se dizer que se foca menos na redução dos custos do que na ideia de acumulação de competências, e está muito presente também no trabalho de Mazzucato. No entanto, e isto vale a pena nós termos muito presentes, e é aqui que nós começamos a perceber que a Mazzucato da fase 1 não é a Mazzucato da fase 2, é que nós não podemos associar à economia pós-schumpeteriana uma orientação política ou ideológica específica. Isto é, no seio das comunidades economistas evolucionistas coexistiram, continuam a coexistir, desde marxistas, que são muito poucos, uma minoria, há alguns ex-marxistas, há adeptos da escola austríaca, passando por sociais-democratas, liberais moderados, enfim, aquilo que caracteriza este tipo de abordagem, esta forma de olhar para os sistemas económicos, não tem uma raiz fundamentalmente político-ideológica, tem uma natureza claramente epistemológica e que tem, no fundo, uma extensão também do ponto de vista metodológico, ontológico, se quisermos. Na maioria dos casos, estes economistas são académicos, que não estão envolvidos no debate público, pelo menos não o estão mais do que a maioria dos economistas convencionais, ou seja, são relativamente pouco interventivos para lá das portas da academia. E é aqui, de facto, que a Mariana Mazzucato começa a destacar-se daquilo que poderemos chamar a sua comunidade de origem. E é aqui que entra a Mazzucato fase 2,
que eu chamo já não a economista pós-schumpeteriana, mas passo a designar a intelectual pública e eclética. De facto, se vocês forem analisar com atenção a lista de publicações de Mariana Mazzucato, há um antes e um depois do livro que se tornou o mais famoso dela e que ele lançou para as bocas do mundo, que é o Estado Empreendedor, Entrepreneurial State, que é um livro que é publicado sob a forma de um prospecto de intervenção política em 2011 e que se transforma numa versão um bocadinho mais alargada em livro de divulgação mundial em 2013. Até 2011, os trabalhos académicos da Mazzucato são focados em temas típicos da abordagem pós-schumpeteriana. Em particular, ela centra-se, diria, em 3 grandes áreas, que é a evolução das estruturas de mercado e a sua relação com as dinâmicas de inovação, que é a sua tese de doutoramento, é o tema da tese de doutoramento que foi concluída em 99 e publicada em 2000. Em segundo lugar, a ideia dos padrões de inovação em setores específicos, ela estuda 3 ou 4 setores mais a fundo, aquele que é mais relevante para o trabalho dela subsequente é a indústria farmacêutica. E em terceiro lugar, um aspecto em que ela se destaca, porque há muito poucos economistas evolucionistas a tratarem deste assunto, é a relação entre as dinâmicas de inovação e a volatilidade financeira. E é aqui que a Mariana Mazzucato começa a pouco a conhecer melhor a literatura dos pós-keynesianos, Minsky e por aí fora. Mas até aqui encontramos muito pouco até aqui sobre a intervenção do Estado e sobre outros temas que viriam a marcar as suas obras nos últimos 10 anos e a sua intervenção pública a partir daí. Ou seja, a ideia que dá é que a viragem da Mazzucato para o debate sobre o Estado parece surgir como uma espécie de acidente histórico. Aparentemente está ligado ao debate interno no Reino Unido, para onde ela foi viver. Portanto, ela é de nascença italiana, vai para os 4 anos para os Estados Unidos, é na verdade americana na sua formação, mas decide no início do século ir viver para os Estados Unidos. Diz ela que, influenciada pelo 11 de setembro, pela reação do Bush, haverá outras razões com certeza. Em qualquer caso, naquela altura, tínhamos presente, é quando Cameron surge na cena e lança a discussão sobre a Big Society, que é uma versão atraente para alguns do que é uma visão essencialmente neoliberal, em que conduz à desresponsabilização do Estado em várias vertentes da vida pública, e o trabalho da Mazzucato surge, em larga medida, como uma resposta de várias organizações inglesas, uma das quais desafia a Mariana Mazzucato a escrever sobre o papel do Estado na promoção do desenvolvimento económico, e é aí que ela escreve este. Eu não estou com isto a dizer que a reflexão de natureza mais ideológica estivesse ausente do percurso da Mariana Mazzucato. É difícil, tendo em conta que ela fez o doutoramento na New School de Nova York, que é conhecida como um centro de pensamento crítico, em alguns aspectos radical, mas de facto o seu trabalho académico até aí não refletia. No livro Estado Empreendedor, a Mariana Mazzucato começa a desenvolver temas que de facto são aqueles pelos quais ela é conhecida. Alguns tiram muito partido das análises pós-schumpeterianas, mas em geral vão muito além, aquilo que traz para a ribalta vai muito além do que era habitual encontrar-se nesse tipo de abordagens. No Estado Empreendedor nós encontramos, de facto, os mesmos pressupostos que caracterizam as análises schumpeterianas. A natureza incerta da inovação, a natureza cumulativa e sistémica, a centralidade nos processos de mudança, a incapacidade de perceber os processos de mudança através de análises baseadas em equilíbrio, por aí fora. São coisas que estão sempre muito presentes no trabalho dela. No entanto, ao centrar a sua discussão no papel do Estado, e é isso que ela faz a partir daí, ela introduz temas que raramente surgiam ou que eram deixados para segundo plano na maioria dos trabalhos de economistas pós-schumpeterianos, o que me faz pensar que nós já não estamos a falar de uma corrente que tem as suas origens em Schumpeter, estamos a falar de algo que está claramente para além disso. Aspectos como a noção de que o Estado não se limita a corrigir falhas de mercado, mas que, através da sua ação, cria mercados ao abrir trajetórias de inovação com grande poder de transformação. A constatação de que muito da tecnologia incorporada em muitos dos produtos tecnológicos que são comercializados por empresas privadas, muitas delas tidas como muito inovadoras,
foram, na verdade, desenvolvidas por entidades públicas. Neste livro, o primeiro livro de grande difusão dela, a ilustração das tecnologias que estão na base do iPhone, que tornou-se muito famosa e é muito elucidativa. A constatação de que os lucros obtidos por empresas que beneficiam das tecnologias desenvolvidas por entidades públicas frequentemente não beneficiam o conjunto da sociedade e são apropriados por um conjunto reduzido de atores, e também a intuição de que a visão estereotipada que existe e tem sido difundida sobre o Estado contribui para que, na verdade, o Estado saia enfraquecido, o que em conjunto com a ausência de retorno social do investimento que é financiado pelo Estado, acaba por pôr em causa a própria inovação. Isto é uma das reflexões interessantes da Mariana Mazzucato, é precisamente a ideia de que nós podemos estar a assistir a uma degradação, desaceleração das condições de inovação do capitalismo pelo seu ataque ao Estado. Não é? E, de facto, isto tem muito pouco a ver com as análises do Schumpeter, mas também tem muito pouco a ver com as análises dos schumpeterianos, que em geral preocupam-se muito pouco com este tipo. O livro Estado Empreendedor teve de facto um sucesso estrondoso, transformou-se num best-seller e fez da Mazzucato uma das economistas mais ouvidas pelos governos e instituições internacionais por todo o mundo. Nos seus trabalhos subsequentes, ela publicou 2 livros, essencialmente depois disto. Ela desenvolve alguns temas centrais do primeiro livro, tirando partido de linhas de investigação que, na verdade, estão cada vez mais afastadas da tradição pós-schumpeteriana. Por exemplo, no Value of Everything, que é publicado em 2017, Mazzucato desenvolve a discussão sobre a tensão entre as lógicas financeiras e o potencial de inovação e as desigualdades sociais, alertando para um enviesamento de curto prazo e para a captura de rendas por parte de empresas privadas que beneficiam dos investimentos públicos. Aliás, é um tema que ela tem voltado agora no contexto do combate à pandemia, do papel das farmacêuticas e do apoio às farmacêuticas. E aqui as suas referências, as referências intelectuais relevantes já não têm muito a ver com a tradição pós-schumpeteriana, é a literatura pós-keynesiana sobre financiarização, é a teoria do valor, são os economistas que estudam as desigualdades, portanto, verdadeiramente estamos numa fase bastante mais eclética. No mais recente Mission Economy, que acabou de sair, é um livro publicado já em 2021, Mazzucato centra a sua discussão aqui mesmo sobre o papel do Estado. Já não tanto para discutir que o Estado teve um papel muito relevante no passado, mas tentar perceber, para já afirmar claramente que o Estado deve assumir um papel de promoção do desenvolvimento económico e também para dizer, para discutir as condições de sucesso dessa intervenção. Mazzucato, neste último livro, parte do princípio de que não só que o Estado é indispensável para o progresso tecnológico no seio de empresas capitalistas, mas também que o Estado deve assumir um papel central e liderante, e isto por diferentes razões. Porque o Estado é o único ator com dimensão e recursos suficientes para mobilizar um vasto conjunto de recursos e atores, sejam eles públicos ou privados, que são necessários, que é necessário mobilizar para as mudanças necessárias, porque os investidores privados tendem a privilegiar apostas menos incertas e com retornos de curto prazo, ou seja, o contrário do que está subjacente aos grandes saltos tecnológicos, porque as oportunidades de investimento mais lucrativas na perspectiva privada não são necessariamente as que mais contribuem para o interesse e para os valores coletivos, é uma questão que está cada vez mais presente no debate dela, a questão do propósito público da inovação e das transformações. E, segundo Mazzucato, só o Estado está em condições de introduzir este propósito coletivo à aquisição de valor, ou porque o Estado, ao assumir um papel de liderança nos processos de inovação, pode influenciar melhor a distribuição dos ganhos e, portanto, mais uma questão que ela tem vindo a introduzir, pouco presente na maior parte do trabalho dos pós-schumpeterianos, que é a questão das desigualdades e da justiça redistributiva. Um aspecto muito importante neste trabalho, a meu ver, é, de facto, discutir mais a fundo a questão do Estado. O que ela procura mostrar é que para que o Estado consiga desempenhar este papel crucial de liderança, é necessário que se verifiquem várias condições, nomeadamente muita clareza sobre os objetivos que se querem prosseguir, os tais objetivos coletivos, vontade política ao mais alto nível,
competências técnicas que têm de ser internas à administração pública, não podem ser externalizadas para consultores externos, porque isso corre enormes riscos de captura por interesses particulares. Recursos financeiros necessários para os projetos mais arriscados, autonomia na gestão da administração, predisposição para a tentativa e erro, transparência e participação. Ou seja, isto são condições que ela vê como fundamentais não apenas para que se saiba para onde se quer ir, mas também para que se conseguir mobilizar os diferentes tipos de atores, minimizando os tais riscos de captura e ainda, muito importante no discurso dela, para legitimar a ação do Estado. Nós conseguimos perceber rapidamente que concretizar aquelas condições implica transformar profundamente o modo como olhamos para o Estado. Alterar a forma como pensamos a organização interna do Estado, a sua capacidade para atrair pessoas qualificadas, enfim. Implica uma transformação não apenas da organização dos mercados, mas fundamentalmente olhar para dentro do Estado e para a forma como se organiza. Portanto, isto permite-nos perceber que, e eu não tenho aqui tempo para desenvolver isto em detalhe, mas chamar a atenção para isto. No seu mais recente livro, o que Mazzucato faz é ir muito além de abordagens económicas, mesmo as mais heterodoxas, enverdando pela literatura da ciência política, da administração pública e das políticas públicas. E, a meu ver, esta interdisciplinaridade é fundamental para qualquer pessoa que se dedica a pensar os grandes desafios da humanidade, e em particular o papel do Estado. E a trajetória intelectual da Mariana Mazzucato nos últimos 25 anos tem sido isto, e para mim vejo isso com muita grado. Portanto, vou começar a convergir para a conclusão, que já devo estar a esgotar o meu tempo. Certo. Muito mais do que uma economista schumpeteriana, pós-schumpeteriana, Mariana Mazzucato é hoje uma intelectual pública, eclética, que promove a ideia de que é possível transformar o sistema capitalista através da ação do Estado, tendo em vista a resolução dos grandes desafios que a humanidade enfrenta. Sejam esses desafios as desigualdades, as alterações climáticas, a saúde pública, a transição digital. O contributo dela é marcante, não tanto, diria eu, pela originalidade das suas ideias, mas por serem ideias que põem em causa preconceitos dominantes nas nossas sociedades e também pelo modo muito eficaz como as sistematiza e como as comunica. Na minha perspectiva, o trabalho da Mariana Mazzucato sobre o papel do Estado tem vindo a focar-se cada vez mais nas questões decisivas. Ainda mais importante do que discutir a importância da intervenção pública na criação de valor é, de facto, percebermos que as formas de organização e as competências existentes no seio do Estado são decisivas. Mas vale a pena também referir algumas limitações do contributo de Mariana Mazzucato, e eu realço aqui 3, haverá com certeza outras a realçar. Em primeiro lugar, há um enviesamento no trabalho dela para discutir as tecnologias revolucionárias e os projetos mais ambiciosos. O último livro é muito baseado no projeto da ida à Lua, lançado pelo Kennedy. De facto, são exemplos com um impacto muito grande pela sugestão que tem e influencia muito os debates públicos e teóricos. No entanto, são casos raros e dificilmente replicáveis e, portanto, se nós queremos pensar a intervenção do Estado, temos de ser capazes de pensar para além destes projetos completamente disruptivos e sobre isto não há muito desenvolvimento. Em segundo lugar, a ideia de há também um enviesamento do trabalho dela para países, para desenvolvimentos que têm lugar em países de grandes dimensões. E, na verdade, os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a China, por aí fora. Mas a maioria dos países do mundo não dispõe de recursos para levar a cabo os projetos que são usados como exemplo. Isto também significa que o efeito de arrastamento de projetos de menor dimensão tenderá a ser muito mais modesto do que os resultam daqueles projetos, e se nós queremos ter as discussões que Mariana Mazzucato tem quando fala com a Comissão Europeia, se os quisermos ter ao nível português, temos de fazer outro tipo de trabalho. E, finalmente, a um nível mais teórico, a discussão sobre a natureza do Estado e o seu papel nas sociedades capitalistas contemporâneas mantém-se, a meu ver, a um nível de abstração muito elevado. Isto é, há ainda, de certa forma, um wishful thinking sobre a possibilidade de autonomização do Estado em relação ao setor privado, e acho que desejo, na verdade, que parte da evolução que ela venha a ter no futuro seja, já que chegou até aqui, aprofundar precisamente
a teoria do Estado, o que é o Estado, o que o Estado faz, o que é que pode fazer. Estou mesmo a terminar, João. Agora, também, para terminar, queria dizer isto, mais do que críticas aos contributos de Mazzucato, cujo objetivo, do meu ponto de vista, passa mais por agitar consciências do que propriamente produzir teorias originais, robustas e muito abrangentes, as limitações que eu apontei devem ser vistas como estímulos à pesquisa e à reflexão. Posto noutros termos, e eu gosto de pôr as coisas nestes termos, creio que precisamos de desenvolver algo que eu chamo uma economia política da política industrial. Uma economia política da ação do Estado, transformadora das capacidades produtivas. E essa economia política da política industrial não dispensa estudos aprofundados sobre a realidade de cada país, incluindo Portugal. Portanto, essencialmente, olho para o trabalho da Mariana Mazzucato como um grande desafio para as agendas que nós temos de ajudar a definir para o contexto português. Obrigado.